Mais uma vez, muito obrigado por seguir ao vivo com a gente na companhia, na audiência da TV Lemes. Antes da gente ter a entrega da moção de congratulação aos militares do Corpo de Bombeiros, a gente ia começar a falar dos projetos que foram aprovados na ordem do dia de hoje, mas vamos então recapitular desde o começo os projetos que foram então votados pelos deputados estaduais. A gente tem aqui na tela então, vamos começar falando do projeto de resolução de número 15, que foi apresentado pela deputada Gleice Jane, do PT, e que indicou, e os deputados aprovaram, o nome para Comenda de Mérito Legislativo. O nome, a gente sempre explica, ele é preservado ao longo da tramitação, mas agora, com a aprovação, será publicado no Diário Oficial do Estado. A Comenda de Mérito Legislativo e o título de cidadão sul-mato-grossense são as duas maiores honrarias concedidas pela Assembleia Legislativa e que devem ser entregues aos homenageados no final do mês de outubro. Agora vamos para o segundo projeto, o segundo item da pauta de hoje, que é o projeto de lei de número 147, encaminhado pelo Poder Executivo, matéria discutida, votada e aprovada em segunda discussão pelos deputados estaduais e que atualizou a lei sobre a defesa sanitária vegetal de Mato Grosso do Sul. De maneira geral, o Poder Executivo diz que essas atualizações na lei, elas promovem ainda mais a sanidade vegetal, a idoneidade dos insumos utilizados nos plantios aqui em Mato Grosso do Sul e também assegura a qualidade dos produtos vegetais que são já encaminhados ou para o consumidor final, são exportados aqui do nosso estado. Tem algumas atualizações sobre as atribuições do IAGRO nessa fiscalização, atualiza também a definição de praga, o que também impacta na atividade dos fiscais, proíbe o plantio de murta aqui em Mato Grosso do Sul. A murta é um arbusto muito utilizado como cerca-viva, mas que pode atrair insetos que produzem uma bactéria altamente nociva aos cítricos, como por exemplo a laranja. Em Mato Grosso do Sul tem recebido investimentos do setor cítrico, para laranja, limão. Então, justamente já para evitar esses problemas que podem dizimar na plantação de laranja, por exemplo, vem a proibição da murta, que inclusive já existe em outros estados. O PL 147 ele também acrescenta possibilidades de pagamento com desconto em casos de multa aplicado pelos fiscais do IAGRO, ou até mesmo, dependendo do valor da multa, que essa multa seja convertida na participação da pessoa que recebeu essa infração numa palestra educativa relacionada ao tema pela qual ela foi multada. A gente até destacou aqui, numa segunda tela ainda, sobre o projeto de lei de número 147, um trechinho que traz um pouco da essência desse projeto. A IAGRO compete executar as atividades de controle e de fiscalização do comércio de sementes e de mudas em conformidade com a legislação e as normas específicas, com o objetivo de garantir a qualidade, a identidade, a rastreabilidade e a sanidade do material de propagação comercializado, observadas as normas e padrões mínimos válidos em todo o território nacional, estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Esse, então, é o projeto de lei de número 147, aprovado sem emendas pelos deputados estaduais, deve, então, seguir para a sanção do governador Eduardo Riedl. O terceiro e último item da pauta de hoje é o projeto de lei de número 106, a autoria é do deputado Júnior Mock, na verdade hoje avaliado em primeira discussão pelos deputados estaduais, e que institui no calendário oficial de eventos aqui do nosso estado o Dia Estadual dos Agentes de Segurança Viária, no dia 16 de maio. Segundo o deputado Júnior Mock, inclusive na justificativa do projeto, a sugestão da data vem, inclusive, depois de uma consulta e um pedido da categoria dos agentes de segurança viária aqui de Mato Grosso do Sul, incluindo esses agentes, não apenas aqueles que estão em campo, nas rodovias, nas cidades, mas também os que estão nos setores mais administrativos. E, de acordo com o deputado, inclusive, faz parte do texto da lei reconhecer a importância desses agentes de segurança viária na promoção de uma mobilidade segura e eficiente nas vias públicas. A gente sempre conta, com esse, no caso dos policiais, o policiamento, também no trabalho dos agentes viários, para que os motoristas se lembrem que é preciso sempre respeitar as normas de trânsito, também esses servidores que atuam, inclusive, no ordenamento do trânsito eventualmente. O projeto de lei, então, aprovado em primeira discussão, vai para análise das comissões de mérito aqui da Lemes. Bom, essas então foram as três matérias pautadas para a sessão de hoje. Além dessas três matérias, os deputados estaduais também deliberaram sobre 18 indicações e uma moção de pesar. Inclusive, uma outra moção de pesar foi incluída durante a ordem do dia, então foram duas moções de pesar incluídas.
moção de pesar encaminhada a São Paulo, né? Relembrando aí a morte do apresentador Silvio Santos no fim de semana, né? Quem não sabe, né? Foi com certeza o tema de todo mundo nesse último fim de semana. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente traz aí uma fala do deputado Gerson Claro, que propôs essa moção e que foi aprovada na sessão de hoje já pelos deputados estaduais. Bom, 11 horas e 40 minutos em Mato Grosso do Sul, a gente fala agora sobre uma indicação apresentada pelo deputado Pedro Kemp, logo no começo da sessão de hoje, e que pediu aqui em âmbito estadual que a vacina contra a herpes possa ser aplicada em grupos de pessoas com mais de 50 anos. Conforme o Sistema de Informações Hospitalares do SUS, do Ministério da Saúde, acessados por meio do DataSUS, a internação por herpes zoster cresceu em 2024 cerca de 31% com relação ao ano de 2021, sendo mais afetadas as pessoas mais velhas. O problema pode ser evitado ou, pelo menos, ter amenizadas as consequências com a aplicação da vacina, que não está disponível no calendário de vacinação do SUS. A imunização, embora seja disponível na rede privada de medicamentos, é inacessível para a maioria dos brasileiros, tendo em vista que a dose custa cerca de R$ 800, sendo necessárias para a imunização 2 doses da vacina. Portanto, o tratamento preventivo custa para a população cerca de R$ 1.600. E no final, nas últimas sessões do primeiro semestre aqui na Assembleia Legislativa, o deputado Paulo Duarte anunciou que o governo do estado estaria encaminhando agora em agosto para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que criaria um sistema que pudesse isentar da contribuição previdenciária alguns servidores aposentados, aliás, os servidores aposentados de uma determinada faixa de renda e que tenham comorbidades. Na sessão de hoje, o deputado Paulo Duarte confirmou a chegada desse documento, que deve chegar até quinta-feira. Bom, como eu falei, a gente está preparando, então, recuperando essa fala do deputado Paulo Duarte, aqui para a gente exibir aqui no Redação Final. O deputado Paulo Duarte, que vou reforçar mais uma vez, ele confirmou hoje, na sessão dessa terça-feira, logo no começo da sessão, que o Poder Executivo deve encaminhar o projeto de lei isentando alguns servidores aposentados com comorbidades da contribuição previdenciária. Comunicar à Casa, aos deputados, que o projeto com a isenção para servidores aposentados que têm comorbidade virá para esta Casa na quinta-feira, depois de amanhã. O compromisso do governo de encaminhar o projeto e, com certeza, chegando aqui, esta Casa dará a celeridade para que esse projeto seja aprovado rapidamente. Então, na quinta-feira chega o projeto da isenção para servidores aposentados que têm comorbidade e que ganham até 3 salários mínimos. Lembrando que existe uma comissão temporária formada por deputados estaduais e que está acompanhando essa situação da Previdência. Inclusive, esse projeto de lei que deve ser encaminhado aí pelo Poder Executivo é fruto de toda essa negociação que é intermediada pela Assembleia Legislativa. 11 horas e 44 minutos em Mato Grosso do Sul. A gente fala agora de um pedido, na verdade, feito pelo deputado João Henrique, porque hoje, durante a manhã, você pode até ter recebido já aí no seu WhatsApp, a represa de um condomínio residencial aqui da capital, chamado NASA Park, rompeu. A gente tem até aqui no telão uma imagem, essa parte mais branca aqui, na verdade, é o fundo dessa represa que existia nesse condomínio residencial. Essa represa, ela rompeu. E agora a gente vai rodar umas outras imagens que foram captadas aí por motoristas que transitavam na BR-163, porque essa água toda dessa represa, ela saiu desse condomínio residencial do NASA Park e praticamente não, interditou completamente aí a BR-163. A gente está vendo as imagens aí feitas por motoristas que estavam passando aí pela BR-163. Inclusive, a gente tem aqui uma nota da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, ela diz o seguinte aqui na nota, deixa eu só recuperar aqui esse aviso encaminhado pela Polícia Rodoviária Federal, que falou que confirmou aí a interrupção, inclusive muitos motoristas já tentando procurar rotas alternativas para fugir desse bloqueio.
A Polícia Rodoviária Federal, então, não dando previsão de liberação da BR-163 por enquanto. A gente tem motoristas, como eu falei, tentando fazer rotas alternativas, mas a preocupação agora é com o trajeto que essa água aí ela pode fazer. E esse foi, inclusive, um dos pedidos do deputado João Henrique. Deixa eu só agora retornar aqui com a nota da PRF, né, que registrou uma interdição total de pista em Jaraguari, no quilômetro 500 da BR-163, o rompimento de uma barragem inundou a pista, e a PRF orienta os motoristas a utilizarem os desvios nos quilômetros 495 e 511 da BR-163. Enfim, todo mundo já buscando alternativas aí para poder seguir viagem. É justamente o rompimento dessa barragem que foi na verdade, um pedido de providências imediatas pelo governo do estado, pela Defesa Civil, foi feito pelo deputado João Henrique. A gente confere a fala do deputado agora na Sonora. Informar, senhor presidente, que houve o estouro da represa do NASA, ali na 163, sentido Jaraguari, Campo Grande, Jaraguari. Então, diligenciar junto às concessionárias e ao governo para que possa oferecer o suporte adequado e necessário, uma vez que está transbordando água por cima da rodovia, senhor presidente, em grande fluxo. Isso nos preocupa. Então, estou oficiando imediatamente, não vou fazer por requerimento, senhor presidente, porque a medida tem que ser tomada já, em caráter de urgência. Nós já vimos até imagens aqui da represa, do rompimento, grave mesmo a situação. Pois é, né? As imagens assustam, atrapalham a vida de muita gente, já repercutiram aqui na Assembleia Legislativa. Os deputados já cobraram também providências para que o problema principal, a interdição da via, mas os problemas que vão surgindo com o curso dessa água aí que rompeu da represa desse condomínio residencial do NASA Park aqui em Campo Grande, que as autoridades também possam prestar um eventual socorro necessário. Bom, 11 horas e 46 minutos em Mato Grosso do Sul. A gente fala agora de um assunto que também predominou bastante durante a sessão plenária, que são os conflitos agrários. A gente tem visto no noticiário estadual, também no noticiário nacional, muita notícia envolvendo essa questão entre proprietários rurais e também indígenas. Quem trouxe esse assunto para o plenário da Assembleia foi o deputado Zé Teixeira durante o grande expediente. Você vê uma briga desigual, porque você vê pessoas de 60, 70, 80 anos de idade, com 60 que moram no local, e índio com 16 anos, 17 anos, que nasceu outro dia, discutindo pelo direito da terra. O Estado que titulou em 1920, 1923. Só que quando titulou, meu querido pastor, era 80 pessoas. Passou-se 100 anos, hoje é 11, 12, 13 mil pessoas, e o pedaço de terra é o mesmo. Mas os índios são tutelados pelo governo federal, e a terra que o índio usa, ele tem o direito do uso e fruto, porque o patrimônio é da União. A ministra esteve aqui, certo? Um aparato de policiais federais guardando a ministra do indigenista, e saiu daqui sem resolver nada. Os índios estão fazendo absurdo aos olhos da polícia que o governo mandou lá para cuidar, para não ter atrito, pondo fogo na parada do milho, acabando com as terras, quebrando as casas, destruindo, roubando coisas, colocando fogo nos patrimônios das pessoas. Então isso é uma coisa que não dá para aceitar. Ver a bancada federal de Mato Grosso do Sul, os 8 deputados e os 3 senadores, 2 senadoras e um senador, calados. Pois é, né? E vários deputados participaram desse debate. Um deles foi o deputado Pedro Cianeto, que inclusive fazendo referência a uma fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante uma visita a Mato Grosso do Sul. Naquela visita, o presidente Lula
disse ao governador Eduardo Rida para encontrar uma propriedade rural e que o governo federal, que pudesse solucionar eventuais conflitos agrários, que o governo federal trabalharia para poder fazer a aquisição dessa área rural. O deputado Pedro Neto relembrou esse pedido, mas disse que para que os conflitos, toda essa questão agrária possa ser resolvida, que já existem normas e que essas normas precisam ser respeitadas. Nós precisamos do Estado protegendo esses produtores que estão sendo jogados numa condição de absoluta covardia. Então, eles chegaram lá pelas mãos do Estado, o Getúlio Vargas titulou, construiu-se inicialmente o distrito e posteriormente a cidade de Douradina, e hoje estão sendo jogados aos leões com ameaça de invasão, com muita violência, e o pior, quando deflagra uma crise, mobiliza-se a Força Nacional, que vai lá na propriedade e legitima a invasão. Quer dizer, nós não vamos dar o direito ao produtor de manter o status quo. Você chega lá, a Força Nacional protege o invasor, quando na realidade ela deveria manter a lei. O deputado Zeca do PT também participou desse debate e disse que é preciso baixar os ânimos dos dois lados e que é necessário também aguardar por todo um processo de mediação que está sendo construído pelo Supremo Tribunal Federal. Eu fui lá também e, na verdade, tem gente do outro lado, que Vossa Excelência representa, botando fogo, botando lenha, gasolina nessa fogueira, quando nós temos que baixar a fervura da água. Quarto, o deputado Pedro Neto fez aqui uma parte falando que eu acho que é a mais ajuizada interpretação do momento que o ministro do Suprema Corte fez, Gilmar Mendes, criando uma comissão que participa proprietários, que participa a liderança dos povos indígenas, que participa o Congresso Nacional, que participa o Executivo. Exatamente. E aí, até o final do ano, deve ter um entendimento acerca dessa demanda que não se resume na história do marco temporal. Portanto, o nosso comportamento, a nossa interpretação é entender como importante os interesses dos dois lados. O deputado Renato Câmara também participou desse debate, disse que o conflito em Douradina, por exemplo, não é espontâneo, mas possui todo um contexto e que é a partir desse contexto que a gente pode entender o que está acontecendo agora. Existe ali em Douradina o interesse de algumas pessoas que acabam fazendo uma confusão gigante, usando da boa-fé da comunidade indígena. Eu tenho conversado muito ali, tenho visto quem são as pessoas que estão fazendo esse movimento de invasão. Esse movimento não é espontâneo. Não é uma comunidade indígena que acordou e pensou, hoje eu vou retomar uma propriedade que por lei é minha. Não é isso que aconteceu. Tem algumas lideranças com interesses próprios que têm uma rede de incentivadores fora de Douradina que tem interesse de fazer essa discussão exatamente no momento eleitoral, tentando jogar a comunidade indígena contra um candidato. É uma invasão eleitoreira. Pois é, esse debate, como eu disse, ocupou todo o grande expediente da sessão de hoje e você pode rever na íntegra, é só acessar o nosso canal do YouTube, o Assembleia Legislativa de MS. 11 horas e 54 minutos em Mato Grosso do Sul. Agora sim, eu falei que inicialmente uma moção de pesar estava sendo prevista para votação na ordem do dia de hoje, mas os deputados acabaram aprovando duas moções de pesar, porque a pedido, por proposição, aliás, do presidente da Casa, o deputado Gerson Claro, os parlamentares aprovaram hoje moção de pesar pelo falecimento do apresentador Silvio Santos no último sábado. Vamos ouvir então agora a fala do deputado presidente da Casa de Leis, Gerson Claro, ao apresentar essa proposição.
quebrando o protocolo nosso aqui, a gente fazer a moção de pesar aqui oralmente mesmo ao senhor Abravanel, nosso querido Silvio Santos, né, figura que representa a comunicação e a alegria dos domingos do povo brasileiro por muitos anos. Então, como uma figura emblemática da comunicação brasileira, fazer uma moção em nome da Assembleia Legislativa. Bom, a proposição foi feita, já foi incluída na ordem do dia de hoje, como eu disse, aprovada e será encaminhada aos familiares de senhor Abravanel, o Silvio Santos. 11 horas e 55 minutos em Mato Grosso do Sul. A gente vai encerrando então a edição de hoje aqui do Redação Final, agradecendo muito pela sua companhia na manhã de hoje, aqui nas manhãs ao vivo da TV Alemes. Amanhã é dia de Comissão de Constituição, Justiça e Redação às 8 horas da manhã, 15 minutos antes, às 7h45. Você tem a primeira discussão com a Maritê Kogo e o Gustavo Fax, já antecipando o que deve ser assunto na ordem do dia de amanhã. Às 9 horas da manhã, a sessão plenária e logo após o Redação Final. Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que vocês também sempre acompanham outras notícias lá no nosso site, o www.al.ms.gov.br. Até amanhã.